Se tem uma coisa que eu escuto muito por aí eu não consigo ler não é pra mim, eu queria muito conseguir, mas eu não consigo, já tentei ler, muito difícil, não é pra mim, eu prefiro filme. Então, no vídeo de hoje, eu compilei, depois de muita pesquisa, as 8 dicas de ouro pra quem quer começar a ler. Olá, gente, se você não é aqui, se você não é, bem-vindo de volta para mais um vídeo. E como eu falei na introdução, o vídeo de hoje é uma coletânea de dicas que eu considero as dicas de ouro para quem quer começar a ler. Toda vez que eu falo de livros com alguém na minha vida, a pessoa fala: eu não sei como você consegue, eu não gosto de ler não é pra mim, eu queria muito conseguir, mas eu não consigo, e etc, etc. E todo mundo consegue ler. Se você sabe ler, você consegue ler. Você só não se encontrou ainda. Então, eu trouxe as minhas dicas que eu dou para as pessoas na minha vida quando elas falam: eu queria começar a ler, mas eu não sei como. Eu não sou autoridade em nada, são só dicas que eu considero dicas boas para começar a ler, que foram coisas que eu fiz quando eu comecei a ler e que deram certo para mim e que eu já vi dando certo para outras pessoas. E eu fiz muita pesquisa e as minhas dicas batiam com as dicas das minhas pesquisas. Então, não estou me considerando uma autoridade, são só dicas. Mas enfim, vamos lá. Primeiro ponto: escolha livros sobre assuntos que você já se interessa. Esse pra mim é um dos pontos mais importantes para você realmente se conectar com um livro. Porque eu vejo muita gente querendo começar a ler e pegando, por exemplo, esse livro aqui tá popular, então esse livro deve ser legal, vou começar a ler ele. E aí você começa a ler e o livro não é pra você e você abandona e fala: não, ler não é pra mim, porque eu tentei ler esse livro e eu não consegui. Não. Se você é uma pessoa que não gosta de, por exemplo, filmes de comédia romântica e você resolve pegar um livro de romance, provavelmente você não vai gostar. O problema é o livro? Não. O problema é você? Não, também. Mas você escolheu um livro num tópico que você não gosta. Mas o livro era tão popular. Mas é um tópico que você não gosta. Então é óbvio que você não vai se conectar com o livro porque você não gosta. Então, a minha dica é: escolhe um livro num tópico que você já gosta de consumir. Então, por exemplo, você é uma pessoa que adora filme de terror. Adora filme de terror, adora a adrenalina e blá blá blá. Lê um livro de suspense. Lê um livro de terror. Pesquisa, livros populares de terror. Ou vai numa livraria, acha a seção de terror, olha os livros, vê o que te interessa mais. E a mesma coisa, por exemplo, você adora história. Adoro história, adoro mitologia grega. Adoro. Lê um livro sobre mitologia grega. Pega um livro num tópico que você já tem interesse, que você já gosta de consumir, que você já gosta de pesquisar. Porque a chance de você se conectar com esse livro, de você querer continuar lendo, é muito maior do que se você pegar um livro num tópico que você não se interessa muito, ou que você sabe que você não é muito fã, só porque o livro é popular. Seguindo nessa dica, a gente vai puxar já pra dica número 2, que é: não se força a ler um livro só porque ele é popular. Só porque tá todo mundo lendo. Tá todo mundo lendo a quarta asa, então eu tenho que ler a quarta asa também porque tá todo mundo lendo. Não. Você não tem que ler porque tá todo mundo lendo. Principalmente se você não tem o hábito de ler. Porque se você não tem o hábito de ler, você vai ler um livro só porque tá todo mundo lendo, é o que eu falei na primeira dica. Às vezes o livro não é pra você, às vezes não é um tópico que te interessa. E você vai se forçar a ler só porque tá todo mundo lendo, vai chegar num ponto que você não vai estar gostando, você vai estar querendo ler só porque porque agora eu tenho que terminar esse livro que eu comecei, ou você vai largar no meio e vai desistir da leitura porque você tentou ler e não conseguiu. Então, não se força a ler um livro só porque tá todo mundo lendo. Eu mesma, que tenho o hábito de leitura, não leio todos os livros populares do mundo, porque às vezes o livro só não é do meu interesse, não é um livro que eu queira ler, não é um tópico que eu goste. Então, se quem já tem o hábito não consegue ler livros só porque eles são populares, quem não tem o hábito, menos ainda. Então, não se força a ler um livro só porque tá todo mundo lendo. Porque não faz sentido. Não faz sentido. O livro não vai fazer sentido pra você só porque ele é popular. Não é porque fez sentido pra várias pessoas que vai fazer sentido pra você também. Então, não é que eu estou dizendo que você não pode ler livros populares. Se você viu ali a sinopse da quarta asa, dragões e fantasia, você achou: não, isso eu acho interessante, isso é uma coisa que eu gosto de ler, leia, fica à vontade. Mas se você leu a sinopse e você falou: nossa, que bobeira, não,
não é algo que me interessa, tudo bem, você não precisa ler. Ache um livro de alguma coisa que te interesse. A minha terceira dica é: defina metas de leitura que você consegue cumprir. O que isso quer dizer? Por exemplo, agora eu decidi que eu vou ser uma leitora, então eu vou ler um livro por semana. Não, você não vai. Talvez você consiga, mas 99% das vezes isso não vai acontecer. Você não tem o hábito de leitura. Então, se você decidir, não, eu vou ler um livro em uma semana, cada semana um livro, você vai se desmotivar, porque vai chegar no fim da semana, você não vai ter conseguido ler o livro. E aí você não vai ter cumprido a sua meta, e você vai se sentir mal com isso, porque você não vai ter cumprido a sua meta. Então, cada vez mais você vai se desmotivar a ler. Isso não faz sentido. Coloque metas que você sabe que você vai conseguir cumprir. Então, por exemplo, agora eu quero começar a ler, então eu vou tentar ler 10 páginas por dia. 10 páginas por dia, dependendo da velocidade que você lê, não dá nem 10 minutos. E isso é uma meta que você consegue cumprir. E aí, hoje acabou que eu não consegui ler 10 páginas. Tudo bem, não se deixe de desmotivar por isso. Amanhã você pega e tenta de novo. E você vai tentando. Só que se você coloca uma meta muito estratosférica, você vai se desmotivando, você vai se frustrando e cada vez mais a leitura vira uma tarefa e não um hobby. E a partir do momento que uma coisa vira uma tarefa, essa coisa vira chata de fazer. E não é isso que a gente quer. Quando você está tentando construir o hábito de leitura, você quer que a leitura seja uma coisa legal, você quer que a leitura seja um prazer. Então, a partir do momento que vira uma tarefa, você perde o ponto da leitura. Você perde o ponto da diversão. Então, coloque metas que você sabe que você vai conseguir cumprir. Eu vou ler uma página por dia. Ótimo! Aí, se você quiser ler mais páginas por dia, você já cumpriu a sua meta de uma página por dia. Em uma página, daqui a pouco você tá lendo 10, 15, 20, 30, 40, 60, um monte de páginas. Então, as metas, elas podem ir se construindo uma em cima da outra. Mas se você se você quiser começar com uma meta super... Não, porque vai fazer, vou ler isso e aquilo, vou ler 20 livros por mês. Você vai se frustrar. Você vai se frustrar. A quarta dica é uma dica extremamente controversa, na verdade. Que é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer, mas eu sei que muita gente dentro da comunidade de leitores e até fora não faz de jeito nenhum. E eu, particularmente, acho isso... Não vou dizer que eu acho errado, cada um lê da forma que quer. Mas eu discordo. Tem muita gente que é contra largar livro, mas a minha dica é, se você não tá gostando de um livro, larga. Não tem problema. Não tem problema largar um livro no meio, não tem problema não tá gostando do livro, não tem problema dizer, não, aqui, parei, vou pegar outra coisa pra ler. Não tem problema. Se você não tá gostando do livro, talvez não seja o momento de você ler o livro. Se você não tá gostando do livro, talvez o livro não seja pra você. E tá tudo bem. Quando você tá tentando construir o hábito de leitura, é o que eu tava falando, você quer que seja uma coisa divertida. Se você não tá gostando do livro, você tá lendo ele por quê? Só pelo fato de que não, eu comecei a ler, agora eu tenho que terminar? Tarefa. E a partir do momento que leitura vira uma tarefa, você perde a diversão de ler. Então, se você não tá gostando de um livro, se você tá lendo um livro, você leu 100 páginas do livro, você leu 30 páginas do livro, você leu 2 páginas do livro, você percebeu que não tá na hora, não é pra você, não é isso que você quer ler agora, larga e pega outro. Não tem problema, o livro vai continuar lá se você quiser voltar pra ler depois, ou se você não quiser voltar pra ler depois, tudo bem também, você deu a chance. E nada vai acontecer, o mundo não vai acabar porque você largou um livro. Muito pelo contrário. Talvez você tenha começado um livro e você achou o livro chato, você tá achando o livro insuportável, ou você realmente não tá no momento pra ler o livro. Você vai achar outro livro que talvez você goste mais. E isso vai te ajudar a construir o seu hábito de leitura muito mais do que se forçar a ler um livro que você tá achando chato. Se você tá vendo um filme, ou se você tá vendo uma série, e você tá achando essa série insuportável, assim, insuportável, não fica chato de ver a série, de ver o filme? Você tá vendo e fala, nossa, que coisa chata, por que eu não tô fazendo alguma coisa melhor com o meu tempo? É a mesma coisa, é tudo uma forma de entretenimento. Então se não tá te entretendo, não tem por que você se forçar a fazer isso.
Porque é o que eu falei, aí vira uma tarefa. E a partir do momento que ler vira uma tarefa, aí a gente entra naquele, ai não, eu não consigo ler, eu não sou uma leitora, ler não é pra mim, etc. Só larga, não tem problema. Se você quiser voltar depois, você volta depois. Mas acha um livro que realmente te entretenha. A minha quinta dica é: acompanhe pessoas na internet que também gostem de ler. Não estou falando pra ninguém se inscrever aqui no canal só porque eu falo disso, não é esse o meu ponto, mas se você quiser, o botão vermelho tá aqui embaixo. Mas, a partir do momento que você acompanha pessoas que gostem da mesma coisa que você vê essas pessoas falando sobre isso e vê essas pessoas animadas com ler e lendo e tornando isso parte da rotina delas. Isso dá motivação pra você fazer também. E não só com leitura, com qualquer outro hábito. Então fazer exercício, ou cozinhar, ou maquiagem, ou sei lá, qualquer outra coisa. Se você acompanha pessoas que também gostam disso, você tem motivação pra fazer isso também. Então quando você, eu adoro maquiagem, e você vai ver uma pessoa, sei lá, no TikTok, no Instagram, no YouTube, fazendo uma maquiagem legal, ou falando de maquiagem, ou esse produto aqui que é incrível, você tem vontade de ir atrás, você tem vontade de fazer, você tem vontade de ver como é que é. Com leitura é a mesma coisa. Você vê uma pessoa, que pode ser eu sim, falando sobre leitura e falando, esse livro aqui que eu li é muito legal, etc, etc. Ou, vem ler comigo, passar um dia lendo comigo, ou um desafio de leitura. Você tem a motivação de tipo, putz, aquele meu livro lá tava tão bom, vou ler, sabe? Então, a partir do momento que você constrói esse lado do seu algoritmo de livros e leitura e recomendações, etc., fica mais fácil, não só pra você achar um livro que talvez realmente te interesse e que você queira ler, que seja legal, mas de você ter motivação de, às vezes, largar o telefone, ler um livro. Porque, falando por experiência própria, quando eu vejo vídeos das meninas que eu acompanho que gostam de ler, eu tenho vontade de ler. Então, se eu vejo elas lendo ou falando do livro, eu tenho vontade de dar beleza, quando acabar esse vídeo eu vou lá pegar meu livro e vou ler um pouquinho. Porque dá essa motivação, dá essa vontade, dá essa alegria de tipo, putz, gosto disso, vou fazer. Então acompanhe pessoas, a comunidade de leitores no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, em todas as redes sociais é enorme, tem coisa pra todos os gostos, tem coisa de todos os temas. Se você gosta de livro de autoajuda, se você gosta de fantasia, se você gosta de romance, se você gosta de mistério, se você gosta de livro didático, de história, de geografia, seja lá o que você gosta, tem coisa pra todo mundo na internet, tem um lugar pra você se achar e tem um lugar pra você se motivar e até conhecer outras pessoas que também gostem de ler, que você pode fazer amizade, que você pode se automotivar, você motiva a pessoa motiva você. Então a internet, ela é uma ferramenta muito grande pra gente construir novos hábitos, seja lá quais forem. E com a leitura não é diferente. A próxima dica, que é uma dica que, assim, é controversa com a última dica que eu dei, é: leia antes de entrar na internet. Como assim? O que isso quer dizer? Que a gente sabe que a internet é viciante, a gente sabe. Então, por exemplo, se você tá no TikTok lá, passando vídeo, vendo um negócio que você não tem que pensar, que você tá ali só se divertindo, rindo, vendo o povo fazer besteira, quais são as chances de você querer largar um negócio que tá te divertindo, que tá sendo fácil, pra ir atrás de um hábito que às vezes você não tem, que às vezes ainda é um pouco, você ainda tá se forçando um pouco a chegar lá? Quais são as chances? Quase zero. Tipo assim, você não vai querer largar o negócio legal que você tá fazendo pra ir fazer um negócio que às vezes vai te dar trabalho, que você tem que pensar, etc. Então, antes de você abrir o TikTok, antes de você abrir o Instagram, antes de você abrir um vídeo no YouTube, pega o seu livro, lê ali a sua meta. Queria ler uma página hoje, não li ainda. Pronto. Ou, li a minha página de hoje, mas o livro tava tão legal. Antes de abrir o TikTok, pega o livro, lê um pouco. Às vezes você vai até passar aquele tempo todo que você vai passar no TikTok, você vai passar lendo, se divertindo com o livro. Então, tava lavando louça, agora tá à toa? Tava lá lavando a louça, agora tô à toa. O que eu vou fazer? Abrir o TikTok, abrir o YouTube, pegar o livro. Pegar o livro. Eu tava na rua, cheguei em casa, não tem porra nenhuma pra fazer. Livro. Não precisa ler muito, não precisa ficar, não, eu vou pegar meu livro e agora eu vou ler o resto da tarde. Não, só ler um pouquinho.
li um pouquinho, agora eu tô a fim de ver um filme. Vai ver o filme, vai fazer outra coisa. Mas antes de abrir a internet, se você realmente está querendo ler, não, eu quero que leitura seja um hábito novo na minha vida. Antes de abrir a internet, pega teu livro. Pega teu livro, dá uma lida, vê ali o que tá acontecendo, os personagens, blá, 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 blá. Vale a pena. Não tô falando pra você largar a internet, até porque eu nunca larguei a internet, ninguém que lê nunca largou a internet. Talvez alguém tenha, mas enfim. Ninguém que lê largou a internet, todos nós temos rede social, temos YouTube, usamos o telefone o tempo todo. Mas, às vezes, quando você tá à toa, antes de ir direto pra aquele negócio que já é o hábito, que é fácil, que não, vou pegar, vou ver meu negócio ali, porque já tá aqui, eu não preciso pensar, etc. Pega o livro um pouquinho, lê um pouco, que é assim que a gente constrói hábito. É assim que a gente constrói hábito. Se a gente ficar sempre na nossa zona de conforto, esse hábito nunca vai chegar. Nossa penúltima dica é uma dica que eu vejo muita gente falando na internet, nas minhas pesquisinhas, eu vi muita gente falando sobre, e não é só com a leitura, é com qualquer hábito que você queira construir. Torne esse hábito um par com outro hábito. O que isso quer dizer? Não entendi nada. Por exemplo, todo dia de manhã eu acordo e tomo uma xícara de café. Todo dia, eu faço isso todo santo dia de manhã. Eu sei que eu vou acordar e vou fazer meu café, e vou sentar e vou tomar meu café. Isso já é um hábito que você tem construído. Pega a leitura e coloca de par com aquele hábito. Então, todo dia de manhã, eu acordo, faço meu café, tomo meu café. Enquanto eu estou tomando meu café, eu vou ler 5 páginas do meu livro. Torna a leitura um parzinho com um hábito que você já tem construído. Porque isso torna mais fácil do seu cérebro pegar e falar, não, agora vamos fazer isso. Então, por exemplo, não, todo dia eu vou pra academia e eu faço 15 minutos de esteira. Todo dia. Ou sei lá, segunda, quarta e sexta eu vou pra academia e faço 15 minutos de esteira. Nesses 15 minutos de esteira, eu vou ler meu livro. Então, quando você pega a leitura, que é um hábito que você não tem, ou não só a leitura, é o que eu falei, isso funciona pra qualquer hábito, mas você pega um hábito que você não tem e coloca junto com um hábito que você já tem, você facilita pro seu cérebro de chegar nesse hábito. Então, beleza, vou acordar de manhã, tomar meu café, ler meu livro. Você vai acordar de manhã, tomar seu café e seu cérebro já vai te ligar direto com ler o livro. Simples assim, isso é biologia. Biologia básica. Para nossa última dica, eu vou aqui invocar o lado coach do meu ser. Porque é uma dica que parece muito estúpida, é papo de coach mesmo. Mas dá certo. Muda a tua forma de pensar. Sim, como eu falei, papo de coach. Não fica na cabeça com essa história de eu odeio ler não é pra mim, não dá, não consigo. Porque você tá... Isso é biologia, tá? Isso não é só papo de coach, não. Você tá condicionando o teu cérebro a pensar, não consigo, não é pra mim, não vou fazer. A partir do momento que você muda essa forma de pensar, ao invés de pensar, não consigo, não dá, não é pra mim, você muda pro vou tentar. Vai que, talvez, não precisa nem ter certeza, não precisa nem não, eu sou uma leitora. Não, vou tentar. Vai que. Troca a negatividade pra alguma coisa que te motive a fazer. Faz diferença. Você tá condicionando seu cérebro a pensar, não, talvez isso dê certo. Talvez isso dê. Ou até se você quiser ser extremo e falar, não, eu sou uma leitora, eu vou ler, eu consigo fazer. Seu cérebro vai pensar o quê? Eu sou uma leitora, eu vou ler, eu consigo. Ao invés de pensar, não é pra mim, eu não consigo, é impossível. Eu vou fazer, eu consigo sim, vai acontecer. E quanto mais você pensa dessa forma, mais isso torna realidade. E isso é verdade, eu já apliquei isso pra minha vida com outras coisas, não com a leitura, mas já apliquei isso pra minha vida e dá certo. Muita gente já aplicou isso na vida e dá certo. Às vezes, papo de coach funciona mesmo. E esse é um deles. Muda a tua forma de pensar. Não é tão fácil assim. Eu não tô falando que é fácil. Não falei que nenhuma dessas coisas é fácil, tá? Eu não tô falando que
você vai aplicar tudo isso e em 2 dias você já vai ter virado uma leitora. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando que é fácil. Eu tô falando pra você ir fazendo. Você vai fazendo aos poucos, você vai construindo. As coisas levam tempo. As coisas são difíceis. Mas se você não começar, se você não botar na sua cabeça, não, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou conseguir, você nunca vai conseguir, porque você não tá nem começando, você já tá nessa negatividade de, eu não consigo, não é pra mim. Você não vai conseguir, assim, não é pra você, não é pra você. Troca esse pensamento pra um pensamento de, não, agora eu não tô conseguindo mais, eu consigo. Agora eu não tô conseguindo mais, eu vou tentar. Aí agora fica a pergunta de vocês. Quando dá. Isso é uma coisa muito, muito importante pra quem tá tentando construir esse hábito. Não pensa que todo mundo que lê o tempo inteiro. Não pensa que todo mundo que lê só faz isso da vida. Não é assim que funciona. É o que eu falei. Eu ainda uso YouTube, eu ainda uso Instagram, eu ainda uso muito meu telefone. Eu vivo a minha vida, eu faço as minhas coisas. Ler é só mais uma das coisas que eu tenho como hobby na minha vida. Então, eu leio quando eu tenho tempo. Eu leio quando eu tô com vontade. Eu tô amando esse livro. Eu leio até dormindo, assim. Eu leio o tempo todo. Esse livro tá legalzinho. Mas como é que eu pego ele pra ler às vezes. Eu gosto muito de lentes de dormir. Então eu tenho como hábito ler pelo menos ali um capítulo antes de dormir. Que é uma coisa que eu recomendo bastante. Ler antes de dormir, assim, largar o telefone. Uns 10, 15, 20, 30 minutos antes de dormir. Ler um pouquinho. Acalmar um pouco o cérebro antes de dormir, dá muito certo. Então eu tenho esse hábito de ler antes de dormir. Às vezes durante o dia eu quero ler também. Às vezes durante o dia eu quero ver um filme, eu quero sair com os meus amigos, eu quero ficar no telefone, eu tenho mais outras coisas pra fazer, tenho vídeo pra gravar, tenho coisa pra editar, tenho trabalho pra fazer, tenho um monte de coisa. Então eu leio quando eu tenho tempo. E você vai ler quando você tiver tempo, quando você tiver vontade. A questão de construir hábito não é isso virar o foco da sua vida. Não é isso ser o principal, isso agora é a única coisa que eu faço. Não é isso. Não é isso que a gente quer atingir. O que a gente quer atingir aqui é você conseguir ter essa vontade de ler. É você ter esse hábito criado, não no quesito de eu vou fazer isso todo dia, todo tempo, etc. Mas de você ter vontade de pegar o livro pra ler. Porque muita gente fala, eu não tenho nem vontade, não gosto, não acho legal. Às vezes você só não achou o que é pra você, às vezes você só não construiu esse hábito ainda. Construindo esse hábito, você vai chegar num ponto que no meio do dia você vai ter nada pra fazer, olhando pra parede e vai pensar, vou ler um livro. Que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. E é esse o meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é fazer você chegar, não é fazer você chegar, é só te dar dicas pra você chegar no ponto que você tá à toa e você pensa, meu livro agora ia ser legal, hein? Vou ler um livrinho. Ou antes de dormir, vou ler um livrinho. Acabei de acordar, antes de pegar meu telefone, vou ler meu livrinho. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês consigam aproveitar pelo menos algumas das dicas que eu dei aqui. Se você conseguir aplicar essas dicas na sua vida, eu te garanto que em algum momento você vai achar o livro certo pra você. Você vai parar de pensar na leitura como uma tarefa e vai começar a pensar na leitura como um hobby, como uma coisa divertida. Eu espero realmente que vocês consigam aproveitar alguma coisa do que eu trouxe pra vocês. E está nos planos fazer uma parte 2 desse vídeo, com algumas recomendações de livros em diversos temas, de diversas formas, pra quem tá querendo começar a ler e tá precisando de uma recomendação de um livro fácil, de um livro rápido, num tema que você se interessa, porque lembra, tenta ler um livro num tema que você já se interessa, isso é muito importante. Então, tá nos planos uma parte 2 pra esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei, porque faz muita diferença. Se você gostou de mim e é novo aqui, não é inscrito no canal ainda, se inscreve, botão vermelho aqui embaixo. Todo mundo conhece a dinâmica. E se você quer acompanhar mais da minha vida, dos meus conteúdos, as minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição. E é isso. Um beijo. Até semana que vem. Tchau!